A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho hoje aquilo que Deus colocou no meu coração e está em Aos Hebreus, capítulo de número 11. E não vamos falar de fé, não especificamente de fé, né? Ela começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não enxergamos. Nós vamos falar alguma coisa diferente um pouquinho, mas é muito interessante porque a epístola, a carta aos Hebreus, ela, o versículo 11, ele é muito extenso e fala dos heróis da fé, a natureza da fé, etc, etc. E fala de Abraão, né, Isaac, Jacó, que receberam as promessas de Deus, mas não enxergaram, não conseguiram, não receberam a promessa em suas vidas, né? Mas viveram por fé, acreditaram, ok? Então, assim, o descendente de Abraão, que é Jesus, eles não viram com seus olhos, mas acreditaram, mas tiveram fé e na palavra do Senhor, na palavra do Eterno, tá bom? Então, como ele é muito extenso o capítulo, a gente vai pular para o versículo de número 36, ok? Vamos lá? Olha o que diz aqui, eu estou lendo aqui, salvo engano, deixa eu ver na versão King James, versão atualizada de King James, tá bom? É a versão do rei Tiago. Capítulo 11, versículo 36, ele diz assim: E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. E outros falaram desses homens mais conhecidos na Bíblia, obviamente, né? Que passaram por momentos difíceis, tortura, etc, etc, etc. E aí ele fala no versículo 36, e outros foram testados com escárnios e açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram dessas outras pessoas, outros irmãos, outras pessoas de Deus passaram por açoites cruéis, além de cadeias e prisões. E aí ele continua no versículo 37 e diz assim, ó, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destruídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelo deserto, pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, diz a Bíblia, versículo 39, e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Não receberam a promessa. Então, a promessa que Deus fez a eles no passado, se referindo a Jesus, eles não receberam, mas pela fé eles passaram por tudo isso. Homens que foram cerrados ao meio, homens que a Bíblia diz assim que o mundo, dos quais o mundo não era digno de recebê-los. Homens que de fato o evangelho foi enxertado dentro deles, ou seja, a palavra de Deus, né? Na época não tinha o evangelho, né? Mas a palavra de Deus foi colocada dentro deles. E também tinha, aqui quando ele fala e outros, né? Na verdade eles estão falando apenas, não está falando apenas dos que antes de Jesus, mas também na época de Jesus ali, né? Nos primórdios ali, depois que Jesus foi assunto ao céu, primeiro século ali, quase ali no primeiro século ali, Jesus, homens que deram a sua vida nas covas, né, nos coliseus, etc. Homens que foram cerrados ao meio, mas não negaram a sua fé. Então aqui ele está falando não somente da antiga aliança, mas também da nova aliança. Ok? Esses homens que foram cerrados ao meio, homens que foram jogados nas covas, foram queimados vivos, mas não negaram a sua fé, mesmo não recebendo a promessa, mas eles acreditaram no Deus da promessa.
Então, aos Hebreus, ele exalta esses homens e mulheres de Deus, tanto da velha aliança, da antiga aliança, quanto da nova aliança também, ok? E aí tem um versículo que eu particularmente admiro muito e gosto muito, que é o versículo 40, que ele conclui dizendo assim: tendo Deus, olha só, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, não para eles, tá? Para nós, observe bem. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. De novo, no versículo 39 ele diz assim: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Por que não receberam a promessa ainda? Aí ele conclui: tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós. Como nós? A igreja de Deus, que foi levantada por Jesus, que é o autor da promessa, né? Que é o antítipo do tipo, né? Para que eles, né, não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, Deus ele proveu, é isso que o versículo 40, no meu entendimento, ele deixa claro. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor, Deus estava preparando alguma coisa melhor para nós, a igreja. E por causa disso, eles não puderam ser aperfeiçoados sem nós. Por isso que o versículo diz: tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então existe uma perfeição aí que Deus ele preparou ou está preparando, e para que ele preparou para nós, a igreja do Senhor, para que eles não pudessem ser aperfeiçoados sem nós. E o que quer dizer isso? É claro que existe vários comentários sobre isso, várias ideias sobre isso, né? Alguns teólogos tendo as suas opiniões com relação a este versículo, mas eu tenho um entendimento deste versículo, desse aperfeiçoamento, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, Deus preparou tudo isso, Deus fala dos heróis da fé, Deus fala que esses homens foram fiéis, esses homens foram homens e mulheres, né? Foram tremendamente usados por Deus, usaram muito a sua fé, estão ali, tem um capítulo inteiro falando desses homens, mas aprove Deus, versículo 40, que aprove Deus que esses homens, não fossem aperfeiçoados até então, porque Deus estava preparando algo melhor para nós, a igreja de Deus. A igreja de Deus, aquela que João diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que, aos Gálatas 4:4, diz assim: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher e nascido sob a lei, Jesus de Nazaré. Este Jesus preparando algo melhor para nós, a igreja, que Paulo diz que nascemos no coração de Deus antes da fundação do mundo. Então, antes de existir mundo na eternidade, porque Deus é atemporal, na eternidade, a igreja já estava formada no coração de Deus, antes da existência do céu e da terra, antes do Bereshit, né, do começo, do princípio, né? Antes de tudo aquilo, antes do início, haja luz, antes do haja luz, apareça a porção seca, etc. Deus já tinha a igreja na sua eternidade, Deus já tinha criado a igreja já estava ali. Então, todo o plano de Deus, desde Abraão, Isaac, Jacó, os apóstolos, os profetas, etc, Moisés, etc, até chegar em Cristo,
Foi um plano de Deus de salvação que Deus fez lá, na verdade, desde Gênesis, capítulo 3, né? Quando Deus fala da semente da mulher. Então Deus já estava preparando tudo isso, porque na mente de Deus já existia a igreja. Então Deus fala assim no capítulo 30, no versículo 39, que lemos agora: tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós. Para quem? Para nós, a igreja. A igreja. Para que eles, os heróis da fé, toda essa gente que vieram antes de nós, não fossem aperfeiçoados sem nós. Sem nós. O que quer dizer isso? Eu ligo esse versículo, esse aperfeiçoado sem nós, a uma palavra de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos ou que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nós cristãos sabemos que o arrebatamento da igreja, ele vai abranger todos os mortos em Cristo, desde Adão até Jesus, desde Adão até nós, agora a igreja de Deus, os que morreram em Cristo, porque esses homens de aos Hebreus capítulo 11 foram homens que receberam a promessa de Jesus, mas não alcançaram Jesus, ok? Então, a Bíblia diz que Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses que, havendo a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ou seja, de hoje para trás, morreram na salvação em Jesus, na salvação em Deus, serão ressuscitados primeiro. Percebe? Eles vão ressuscitar primeiro. Vai haver um processo de uma transformação do corpo. Paulo diz assim, olha, o que é mortal se reviste da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, esse processo, este milagre, provavelmente, com certeza, vai ser feito pela ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Deus até agora. Esse é o processo do arrebatamento, ok? Ressuscitar todos eles até agora. E aí Paulo não diz que eles vão primeiro, eles vão ser ressuscitados primeiros. Isso é fração de segundos, ou milésimo de segundo. Porque quando a Bíblia fala assim, eis que vos digo, Paulo diz em Coríntios, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas seremos transformados. E aí ele fala assim, no momento, no abrir e piscar de olhos, a palavra no momento, no grego é no átomo, e o átomo é a menor partícula. Então, Paulo está dizendo assim, no menor espaço de tempo, Deus vai fazer este processo, que é o processo de transformação, vai ressuscitar todos os mortos em Cristo. E aí Paulo continua dizendo assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E aí é onde que eu faço a ligação, o link do capítulo 11 de aos Hebreus, versículo 40, quando diz assim, tendo Deus preparado alguma coisa para nós, ou seja, porque Deus preparou algo para nós, especial, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós.
Então, Deus ele preparou este momento para que em um outro momento único, Deus pudesse arrebatá-los ou ressuscitá-los, trazer para a vida, e juntamente conosco seremos transformados e arrebatados todos juntos. Então todos juntos estaremos com Cristo neste grande dia, arrebatamento da igreja. Então a minha percepção, o meu entendimento sobre aos Hebreus capítulo 11, e quando ele fala no finalzinho, no versículo 40, que Deus preparou algo muito melhor para nós, algo melhor para nós, a igreja do Senhor, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ainda que eles vieram primeiro, mas a igreja é a consumação da promessa de Jesus. A promessa de Jesus é um povo, é a igreja. E eles fazem parte da igreja, sim, mas eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Então Deus segurou até a vinda de Jesus, Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus habitou entre os homens. Este momento é a consumação de tudo aquilo que Deus havia prometido para esses homens. Desde Gênesis, a semente da mulher, até Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, um profeta semelhante a ti, Moisés, etc, etc. E Jesus é a consumação de tudo isso. Quando Jesus consuma tudo isso, aí vem, ele é tirado da terra, mas ele voltará para arrebatar a sua igreja. Mas ele diz, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, toda essa leva, desde Adão até agora, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Percebe? É como se Deus estivesse esperando este momento de aperfeiçoamento para um momento só. Vamos fazer isso, vocês vão passar por tudo isso, vocês não conseguiram enxergar ou presenciar a promessa de Deus, a minha promessa, porque eu tenho um povo ainda que me ouvirão, né? Jesus disse isso. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que me convém agregar a igreja de Deus. Quem é esta? Disse Salomão, que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua e formidável como um exército com bandeiras, a igreja do Senhor. A igreja imaculada, a igreja santa, a igreja de Deus. A igreja viva, salva, remida pelo sangue do Cordeiro. Esta igreja alcançará o arrebatamento, e os nossos irmãos e tantos homens de Deus que morreram lá atrás, defendendo a sua fé em Deus, em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles. E aprove Deus, no meu entendimento com relação ao versículo 40, que Deus preparou algo melhor para nós, para que eles, esses homens, não fossem aperfeiçoados sem nós. Mas Deus esperou em um único momento para trazer para si a igreja sua, que é composta por homens de toda tribo, nação, povos e línguas. É a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, que Deus em Cristo os abençoe. Eu espero ter contribuído para alguma coisa perfeita, boa na sua vida. Que Deus possa nos conceder a sua graça. Tá bom? A paz do Senhor. Deus abençoe o nosso dia
e até a próxima, se Deus quiser.